Olá pessoal, bora continuar aqui com o nosso curso de análise na reta, agora com uma breve revisão sobre funções. Ainda A e B são conjuntos quaisquer. Uma função f de A em B é uma regra que associa cada elemento de A um único elemento em B. Esse elemento a gente vai denotar desse jeito. Também a gente vai usar muito essa notação aqui. Para cada elemento de A, nós vamos associar um único elemento em B. Nós vamos usar também essa notação aqui para dizer que o domínio da F vai ser o A, o contradomínio da F vai ser o B, e a imagem da função vai ser o f de Azão, e isso vai significar o seguinte: serão os elementos de B que foram associados pela F por algum, foram associados pela F, né, por algum A, por algum elemento de A, certo? Função injetiva, alguns autores usam o termo bionívoca, vai ser caracterizado por essa definição. Você vai pegar elementos distintos do domínio e deve implicar em imagens distintas. Ou equivalentemente, elementos iguais lá na imagem devem ter vindo de elementos iguais do domínio. Essas definições, elas são de fato equivalentes. Vamos ver isso aqui. Vamos assumir essa definição e vamos provar essa aqui, ou seja, que sempre imagens iguais implica em elementos iguais no domínio. Você faz assim, ó, você faz por absurdo. Assuma essa definição e pegue imagens iguais, suponha que implique em elementos diferentes do domínio. Aí você vem para cá. Se os elementos do domínio são diferentes, então as imagens têm que ser diferentes. Então dá um absurdo aqui. Então isso prova que essa definição implica nessa. Agora vamos assumir essa definição e vamos provar essa aqui. Assumindo aquela definição, pegando elementos diferentes do domínio, deve implicar em imagens diferentes. Assuma por absurdo que as imagens são iguais. Aí você está assumindo essa definição, então os elementos do domínio têm que ser iguais. Mas, ora, você pegou elementos diferentes, então não tem jeito. As definições são mesmo equivalentes. Só resta você escrever isso que eu falei, tá ok? Função sobrejetiva ou sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, todo mundo lá, agora, do conjunto de chegada, que é o contradomínio, todo mundo lá tem que estar associado a alguém por meio da F. Alguém lá do domínio por meio da F. Beleza? É isso que está dizendo. Então, é isso aqui. Todo elemento de B deve existir algum elemento em A, tá ok? Está associado pela F. Dessa maneira aí. A função objetiva é aquela que vai ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, tá bom? E essas funções aí, essa classe de funções, elas serão importantes aqui no curso, porque elas vão ter o que a gente vai chamar de função inversa. Nós vamos ver isso depois. Agora nós vamos ver umas propriedades sobre que tem a ver com subconjuntos do domínio, ok? X agora e Y vão ser subconjunto do domínio. E as propriedades que a gente tem são essas daqui. Mas antes de ver isso daqui, porque isso aqui deixaram de ser elementos, pessoal. Passaram a ser subconjunto do domínio. E como é que você vai, antes de fazer isso, você vai ter que escrever uma coisinha aí, ó. Você vai pegar, por exemplo, um X subconjunto de A. Aí você vai definir o f de x, o f do x igual você fez aqui, ó. Vão ser
os elementos de B, tais que eles vieram pela F, né? Por um xzinho, esse xzinho do pertencente ao xão, tá certo? Você vai escrever isso aí no seu caderno, vai me ajudar aqui. Então, são os F do xzinho, ou seja, é a mesma coisa que está aqui, você só tem que apagar isso aqui, colocar um xão, e aqui você tem que colocar um xão. Pronto, é isso. Tá certo? Deixa eu ver ali. Ok, beleza, fica aí. E entendido isso, para qualquer subconjunto de A, então isso aqui fica bem entendido. A primeira propriedade é que quando você toma a união de dois subconjuntos de A, isso aqui fica igual à união do F do xão e o F do YZ. Enquanto que a segunda, isso não é verdade. Se você tomar a interseção, não é verdade que vai dar a igualdade da interseção desses camaradas. Mas vai dar uma... vai dar que isso aqui está contido naquele lá. Tá certo? O exemplo 1 e 2 é referente a essa propriedade, já vou falar dele. A terceira é que se um conjunto está contido no outro, então F do xão está contido no F do YZ. Ok? E a quarta é que o F do vazio vai ser igual ao vazio. Tá, beleza? O vazio como um subconjunto de A, tendo em vista que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, isso daí faz sentido. As demonstrações dessas propriedades, elas são bem simples, você pode fazer, você pode escrever lá da sua maneira, depois você arruma a escrita para ficar bonitinho. Eu estou falando isso porque quando eu fiz essas coisas, ficou bem feio, aí depois eu fui ajeitando, aí ficou bem bonito, é bem rápido. Tá bom? Essas que têm igualdade, que é essa daqui e essa daqui, né, você usa a propriedade antissimétrica, né, da operação de inclusão, né? Você vai provar que essa coisa está contida nessa e essa está contida nessa. Nós vimos lá, quando a gente definiu a inclusão, aí nós vimos as propriedades dela, que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Aqui você vai usar a propriedade antissimétrica, né? Que esse aqui está contido nesse e esse está contido nesse. E vai ser bem facilzinho. Você vai usar só definição no caso dessa coisa aqui. Ok? Beleza. Também, é claro, você vai usar a definição da união aqui, definição da união, e nessa aqui, definição da interseção. Aqui está caracterizada pelo conectivo OU, você deve lembrar disso, aqui caracterizado pelo conectivo E, tá bom? Beleza? Então, em todas elas é só definição mesmo, é só você brincar com as definições e ajeitar depois a escrita para ficar bem bacana. Beleza? Então, vamos aqui analisar com mais cuidado o exemplo 1, essa propriedade 2 por meio do exemplo 1 e do exemplo 2. O exemplo 1, nós vamos pegar, então, uma função não injetiva, tá bom? Então, seja f de A e B uma função não injetiva, com A e B conjunto genético quaisquer. Se ela é não injetiva, você usa aqui uma dessas definições, por exemplo, eu estou tomando essa daqui. Então, deve existir, porque a definição é essa, para todo elemento x1 diferente de x2, deve implicar isso. Então, se ela não é injetiva, deve existir algum x1 diferente de 2 que não implique nisso, ou seja, que implique na igualdade. É isso que eu estou falando aqui. Tá certo? Então, deve existir pelo menos dois elementos distintos no domínio, tal que não acontece isso aqui. Ou seja, o que acontece deve ser a igualdade. Aí você toma o xão para ser o conjunto cujo elemento é só o x1 e o yzão para ser o elemento que é só x2. Portanto, são dois subconjuntos do domínio. Beleza? O que vai acontecer é que a interseção, né, que é o que eu quero analisar aqui desses dois camaradas, vai ser o vazio, porque, né, eu peguei dois elementos distintos aqui, então a interseção você consegue ver facilmente que é o conjunto vazio. Aí agora, você tendo provado a número 4, você vai acreditar
que o F do vazio é vazio, né? Prova fácil também o número 4. Agora você vai notar que a interseção, você vai olhar agora para esse lado, você vai notar que a interseção dessas duas coisas, ela vai dar só o F de x1, mas é óbvio, é direto daqui, ó, por causa disso. Ou o F de x2, então faz, você escolhe aí. E isso, portanto, é um conjunto não vazio. Aí agora você olha que o vazio está contido nesse conjunto, porque ele está contido em qualquer conjunto. Então vale, está acontecendo de fato o número 2. E não está acontecendo a igualdade. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Está acontecendo a continência aqui, mas não está acontecendo a igualdade. Ou seja, esse camarada aqui não é igual a esse, mas esse camarada está sim contido nesse aqui. Tá certo? E agora você vai provar quando é que acontece a igualdade aqui, no lugar da inclusão. A igualdade acontece, pessoal, quando a função é injetiva. Por isso que aqui foi pega uma não injetiva. Então, se a função for injetiva, prove que você tem igualdade. Também é fácil, fica como exercício. Por quê? A inclusão, você vai usar a propriedade antissimétrica da inclusão. Então, você tem que provar que esse está contido nesse, mas você já tem que esse está contido nesse. Seja lá qual for a função, não necessariamente injetiva. Mas a outra inclusão, essa daqui, nessa aqui, vai precisar da injetividade. É aí que usa a injetividade. Para quaisquer que sejam subconjuntos do domínio dessa função. Beleza? Fica aí essa tarefazinha para vocês fazerem. E vai ficar também mais outras 3, que eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês fazerem. Que são as seguintes. Seria o exemplo 3. Eu vou pegar f aqui dos inteiros, né? Eu vou botar assim para dizer que ela é dada por f, um x vai ser o x ao quadrado. Vou pegar um exemplo 4, um f agora de r em r, né? E eu vou dizer assim que ela é dada por f de x ao cubo. E o último, é o quinto aqui, vou pegar f de r em r, tal que o f de x seja ax mais b, com a e b constantes. Tá certo? Já vou dizer o que tem que fazer. Nessa aqui, você está pegando aquela função quadrática que você conhece muito, só que daí de propósito aqui eu troquei o domínio e o contradomínio, para não acontecer o que você já sabe. O que vai acontecer de fato nessa aqui, é claro que isso aqui está bem definido, né? Porque isso daqui, mesmo elevado ao quadrado, continua sendo um inteiro elevado ao quadrado, continua sendo um número inteiro, então isso aqui está bem definido. A associação também é única, né? Para cada elemento eu consigo associar um camarada lá daquele jeito. Isso daí de fato é uma função, então você vai verificar isso daí, que primeiro isso aí é uma função, e você vai verificar depois, né, que ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, tá bom? Que nem eu fiz aqui, ó. Você pode usar ou essa ou essa, você vai aprender a escolher qual é a melhor para você usar aqui. Então essa daqui não é nem injetiva nem sobrejetiva. Enquanto que essa aqui, ela vai ser injetiva e sobrejetiva. Se você olhar o gráfico dela, você vai lembrar que é uma coisa assim, assim. Então você vê já pelo gráfico que ela é injetiva e sobrejetiva, mas eu queria que você provasse isso analiticamente. A quinta é para você brincar lá. Faça o caso em que o a é zero, que vai dar uma função constante, e o caso em que o a é diferente de zero, que vai dar a função do primeiro grau, que você muito já conhece. Aí você vai dizer aí se ela é injetiva ou sobrejetiva, ou é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se ela é bijetiva, né? Fica aí essa tarefa para você fazer a sua própria análise. E ainda, se você quiser voltar no exemplo 3, você pode trocar aqui de R em R, ou de R em R+, R+ seria a parte, são os caras de R que são maiores ou iguais a zero. Pode colocar uma notação aí só para pegar maior ou igual a zero, só a parte de cima da reta
aí ver o que acontece, tá bom? Então fica tudo isso daí para você mesmo fazer a sua análise e verificar essas definições todas aqui, se está funcionando bem, beleza? Funcionando bem via contas analíticas e via o gráfico que você já conhece, por isso que eu coloquei aquele lá. É isso, um abraço.